Olá, GR e amigos da Noroeste FM. Mais uma vez, minha coluna vai tratar de um tema internacional que tem impactos na conjuntura nacional e na conjuntura mundial. Eu vou falar dessa vez da eleição dos Estados Unidos, da eleição presidencial. Como todos sabemos aí, estamos acompanhando, essa semana acontece a eleição para escolher o presidente dos Estados Unidos. E o que a gente aguarda agora é a apuração dos votos para declarar quem será o novo presidente. Todas as atenções do mundo estão voltadas para essa eleição. E por que ela é, de certo modo, importante? Porque os Estados Unidos, apesar de ser uma potência econômica e militar em decadência, e com a sua hegemonia cada vez mais contestada, ainda continua sendo uma potência. E, portanto, o resultado eleitoral lá tem impactos para as outras potências econômicas mundiais. Eu tenho repetido muito aqui nesse espaço que, num país capitalista, toda a vida social está voltada para garantir a acumulação de capital, que é feita através da exploração dos trabalhadores. Todas as instituições do Estado, como os governos, o poder judiciário, o sistema legislativo, as forças armadas e as polícias, o sistema educacional de cultura, as religiões, etc., são organizados para garantir a acumulação do capital e essa exploração dos trabalhadores. Algumas dessas instituições, que também podemos chamar de aparelhos de Estado, garantem essa acumulação do capital e a exploração do povo trabalhador através da força e da coerção, como o sistema judiciário, as forças armadas, a polícia e o sistema legislativo, que seria quem cria as leis. Já outros, como o aparelho educacional, o aparelho de cultura, o aparelho religioso, etc., servem para justificar, do ponto de vista das ideias, essa acumulação do capital. Isso vale tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. Porém, no caso dos Estados Unidos, além de o país ser um país capitalista e que, portanto, toda a sua dinâmica social se organiza para garantir essa acumulação do capital e a exploração dos trabalhadores, ele também é um país imperialista. E o que isso significa? Significa que grandes empresas norte-americanas, sejam elas industriais ou financeiras, não acumulam capital só dentro dos Estados Unidos. Imperialismo, de um ponto de vista econômico, significa que a acumulação do capital acontece em uma escala planetária. E para que essa acumulação em escala planetária aconteça, os Estados Unidos, assim como outros países imperialistas, precisam submeter aos seus interesses outras nações. Os países imperialistas, portanto, precisam fazer com que as nações que não são imperialistas, como é o caso do Brasil, internalizem os seus interesses. Ou seja, ele precisa fazer com que uma nação mais débil leve em conta, em primeiro lugar, não os seus interesses e os interesses e as necessidades do seu povo, mas, antes de mais nada, os interesses da potência imperialista. E os países imperialistas conseguem isso por dois caminhos. Primeiro, que eles constroem alianças com setores das classes dominantes dessas nações mais fracas e, quando é preciso, utilizam o seu poder militar e fazem guerras, ou promovem golpes de Estado, ou estimulam uma guerra civil no país-alvo, né, dos seus interesses. Tudo isso para garantir, como eu tenho repetido, que os seus interesses sejam atendidos. E que interesses são esses? Fundamentalmente, é o de ter acesso a fontes de matérias-primas, acesso a mercados consumidores para os produtos de suas empresas e o de transformar essas nações mais débeis em espaços de acumulação de capital. Isso leva o mundo a viver uma situação em que temos, por um lado, um punhado de poucas nações imperialistas, de poucas potências econômicas, e, por outro, um conjunto de países subordinados numa escala que vai de países dependentes a colônias ou semicolônias do imperialismo. Agora, o que isso tem a ver com a eleição presidencial dos Estados Unidos? É que nessa eleição não vai ser escolhido apenas o presidente de um país, mas o presidente de um país que é uma potência imperialista. E isso é importante porque, vença quem vencer, mesmo que seja o Joe Biden, a verdade é que ele vai governar os Estados Unidos para garantir os interesses dos grandes monopólios empresariais norte-americanos. Existe uma ilusão muito perigosa de que os membros do Partido Democrata nos Estados Unidos seriam mais bacanas que os membros do Partido Republicano, que os democratas americanos seriam defensores dos direitos humanos, por exemplo,
que eles estariam mais à esquerda que os republicanos, que seriam mais liberais do que os republicanos, que seriam mais conservadores. Talvez a diferença entre democratas e republicanos faça algum sentido para a política interna dos Estados Unidos. Porém, do ponto de vista da política externa, democratas e republicanos não possuem qualquer diferença. Vença quem vencer, Biden ou Trump, eles vão agir como gestores dos interesses imperialistas de seus grandes monopólios. O imperialismo norte-americano não vai deixar de ser imperialista ou vai ser mais bonzinho porque um democrata ganhou a eleição. É claro que o Donald Trump merece toda a repulsa e o ódio dos povos do mundo que amam a paz. O Trump flerta com o fascismo e com o supremacismo branco, assim como apoia governos que têm essas mesmas ideologias, como o do Bolsonaro aqui no Brasil. O Trump não condena atos racistas e nem a violência policial que mata a população negra dos Estados Unidos. Mas um democrata não seria menos imperialista que o Trump. O que isso significa? Significa que um presidente democrata não seria menos defensor dos interesses imperialistas dos Estados Unidos ou que estaria disposto a construir laços de maior interesse comum, de interesse conjunto, de solidariedade com os povos do mundo. E aí é importante a gente ver alguns exemplos históricos. Foi um presidente democrata, o John Kennedy, que aumentou a escalada da guerra contra o povo do Vietnã. Foi outro presidente democrata, o Lyndon Johnson, sucessor do Kennedy, né? O Kennedy foi assassinado, que articulou e apoiou o golpe militar no Brasil em 1964. E, por fim, foi na gestão do Obama, outro democrata, que os Estados Unidos apoiaram 2 golpes de Estado na América Latina, o do Paraguai e em Honduras, e foi o Obama que deu início a uma guerra econômica contra o povo irmão da Venezuela a partir de 2014, criando um verdadeiro bloqueio econômico à Venezuela, porque a Venezuela é detentora das maiores reservas de petróleo do hemisfério ocidental. Além do que, foi o Obama também que levou o caos e a destruição à Líbia e à Síria, e tudo para quê? Para garantir os interesses do seu sistema imperialista. Bem, aí o nosso ouvinte pode perguntar o seguinte: o que fazer? Eu acho que o que fazer, a principal questão é a seguinte: é não termos ilusões. A ilusão na política e na luta de classes é um desastre, porque ela desarma o povo para compreender os verdadeiros interesses em jogo. Ainda que a derrota do Trump tenha impactos relativamente positivos aqui no Brasil, pois desgastaria e isolaria ainda mais o governo do Bolsonaro, caso Joe Biden seja eleito, ele não vai alterar a relação que o Trump construiu já com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro. E que relação é essa? É uma relação marcada pela subordinação do nosso país aos interesses norte-americanos, que é altamente vantajosa aos gringos. Ela inclui, além de acordos comerciais, acordos de cooperação militar, e inclusive chegou-se ao ponto de o Brasil destacar militares pagos com dinheiro público nosso para servirem sob as ordens do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí não vamos ter ilusão, o Biden não vai mudar essa relação. Ele não vai ser mais legal com a gente. Ele vai prosseguir e perseguir o aprofundamento dessa política de dependência e de subordinação do Brasil. Aí volta mais uma vez a pergunta: o que fazer? Acho que para nós, povos explorados e oprimidos da América Latina, da África e da Ásia, a posição mais correta é aquela que um certo guerrilheiro argentino, que lutou pela libertação de Cuba e que morreu assassinado na Bolívia, chamado Ernesto Che Guevara, disse certa vez, abre aspas, não se pode confiar no imperialismo nem um tantinho assim, nada, fecha aspas. Portanto, vença quem vencer, a prática imperialista de dominar os povos colonizados e semicolonizados pela guerra ou pela violência não vai mudar. Cabe a nós, portanto, povos da África, da Ásia e da América Latina, e aqui no Brasil, logicamente também, continuarmos nossa luta por uma autêntica revolução nacional, popular e democrática, que permita com que a gente rompa com as cadeias da subordinação e da dependência para garantir ao nosso povo e ao nosso país uma segunda e definitiva independência. Eu acho que é isso, uma boa semana a todos e até a próxima.